Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante através do tempo, explorando a vida e o legado de uma das figuras mais importantes da Bíblia, Sem, o filho de Noé. Quem foi ele realmente? Qual a importância de sua descendência para a história da humanidade como a conhecemos? Prepare-se, porque vamos mergulhar fundo nas Escrituras para descobrir detalhes, épocas e ensinamentos profundos que vão te surpreender. Tudo começa após o grande dilúvio. A terra estava sendo repovoada por Noé e sua família. Gênesis, capítulo 9, nos conta que Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E é a partir deles que todas as nações da terra se espalharam. Sem é tradicionalmente listado como o primeiro filho, embora alguns estudiosos debatam se ele era o mais velho. O que não há debate é sobre a sua importância espiritual. Ele viveu 600 anos no total, e sua vida se estendeu por um período crucial da história humana, presenciando eventos que moldaram o nosso mundo. Pense nisso. Sem nasceu antes do dilúvio e viveu por mais 500 anos depois dele. Ele viu a destruição do mundo antigo e o começo de um novo. Ele viu a humanidade recomeçar do zero. Mas o momento que realmente define o seu destino espiritual está em Gênesis, capítulo 9, versículos 26 e 27. Após o infeliz episódio da embriaguez de Noé, ele profere bênçãos sobre seus filhos. Para Sem, Noé diz: "Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem." Esta não é uma bênção comum. Noé não abençoa Sem diretamente, mas abençoa a Deus em relação a Sem. Isso indica uma aliança especial, um relacionamento único entre Sem e o Criador. É a primeira vez na Bíblia que Deus é chamado de Deus de uma pessoa específica, estabelecendo uma linhagem de fé que seria central para toda a narrativa bíblica. A partir daqui, a descendência de Sem, conhecida como os Semitas, começa a se destacar. Gênesis, capítulo 10, que é conhecido como a Tabela das Nações, detalha os descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Cada um desses nomes se tornou o progenitor de povos e nações que conhecemos bem da história antiga. Os Elamitas, que fundaram o reino de Elão, a leste da Mesopotâmia. Os Assírios, que vieram de Assur e construíram um dos maiores impérios do mundo antigo. Os arameus, descendentes de Arã, cuja língua, o aramaico, se tornou a língua comum do Oriente Médio por séculos e era a língua falada por Jesus e seus discípulos. Os lídios, possivelmente de Lude. Mas a linhagem mais importante para a história da salvação vem de Arfaxade. A Bíblia traça uma linha direta de Sem, passando por Arfaxade, até chegar a um homem chamado Éber. O nome Éber é extremamente significativo, pois muitos acreditam que é a raiz da palavra hebreu. Éber teve 2 filhos, Peleg e Joctã. Gênesis 10, 25 nos dá uma pista fascinante sobre a época em que viveram. Nos dias de Peleg, a terra foi dividida. Isso é frequentemente associado ao evento da Torre de Babel, quando Deus confundiu as línguas e espalhou a humanidade pela terra. Sem, seu filho Arfaxade e seu neto Éber teriam testemunhado essa rebelião e suas consequências diretas. Eles representavam a linhagem que manteve a fé no Deus verdadeiro em meio à crescente idolatria. Enquanto a humanidade se espalhava e formava novas culturas, muitas vezes se afastando de Deus, a linhagem de Sem através de Éber continuou sendo o fio condutor da promessa. De Éber, a genealogia em Gênesis 11 nos leva geração após geração a um homem chamado Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão. E aqui tudo se conecta. A bênção de Noé sobre o Deus de Sem encontra seu cumprimento supremo na aliança que Deus faz com Abraão. Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, uma cidade na Mesopotâmia, e promete fazer dele uma grande nação, abençoá-lo e, através dele, abençoar todas as famílias da terra. Abraão era um descendente direto de Sem. Vamos pensar nas épocas. O dilúvio ocorreu por volta de 2348 a.C., segundo a cronologia de Ussher. Sem viveu até aproximadamente 1848 a.C. Abraão nasceu por volta de 1996 a.C.
Isso significa que Sem e Abraão foram contemporâneos por cerca de 150 anos. A tradição judaica, inclusive, sugere que Sem, sob o nome de Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo mencionado em Gênesis 14, foi quem abençoou Abraão após a Batalha dos Reis, embora a Bíblia não confirme isso explicitamente. É incrível pensar na possibilidade de Abraão ter aprendido sobre o dilúvio e sobre o Deus verdadeiro diretamente com alguém que esteve na arca. Sem seria a última testemunha viva do mundo pré-diluviano. Ele seria a ponte viva entre a era de Noé e a era dos patriarcas. Essa conexão pessoal transmite a fé de uma geração para outra de forma tangível. Não era apenas uma história antiga, mas um testemunho vivo. A fé de Abraão não surgiu do nada. Ela foi cultivada em um solo fértil, preparado por gerações de fidelidade que começaram com Sem. Mas qual é o ensinamento profundo para nós hoje? A história de Sem nos ensina sobre a importância da fidelidade e do legado espiritual. Em um mundo que estava se afastando de Deus, Sem permaneceu firme. Ele passou essa fé para seus filhos. E essa herança espiritual fluiu através dos séculos até chegar a Abraão, a Davi e, finalmente, ao Messias, Jesus Cristo. Lucas, no capítulo 3 de seu Evangelho, traça a genealogia de Jesus até Adão. E lá encontramos no meio do caminho os nomes de Sem, Arfaxade e Eber. Jesus era, fisicamente e espiritualmente, um filho de Sem. A bênção, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, ecoa através de toda a Bíblia. Ela nos mostra que Deus escolhe se relacionar com as pessoas. Ele não é uma força distante e impessoal. Ele é o Deus de Sem, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E através de Cristo, ele pode ser o nosso Deus também. A história de Sem é a prova de que uma pessoa fiel, uma família fiel, pode ser o canal através do qual Deus opera seus maiores planos na história. Isso nos desafia a pensar qual legado estamos construindo. Assim como Sem foi uma luz em sua geração, somos chamados a ser luz na nossa. A linhagem da fé não parou com Jesus. Ela continua através de todos aqueles que creem nele. Nós somos os portadores dessa herança espiritual hoje. Em resumo, Sem não foi apenas um dos 3 filhos de Noé. Ele foi o patriarca da linhagem da promessa. Sua vida marcou a transição do mundo antigo para o novo. Sua descendência deu origem a povos e impérios. Mas, mais importante, preservou o conhecimento do Deus verdadeiro em um mundo que mergulhava na escuridão. De Sem veio Abraão, e de Abraão veio a nação de Israel, de onde nasceu o Salvador do mundo. A história dele é a nossa história de origem espiritual. É um lembrete poderoso de que a fidelidade a Deus reverbera através da eternidade. Espero que esta análise profunda sobre Sem e sua descendência tenha enriquecido sua compreensão das Escrituras. É uma história que nos conecta diretamente aos primórdios da humanidade e ao plano redentor de Deus. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste estudo e quer continuar explorando as profundezas da Palavra de Deus conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu comentário abaixo. Adoraríamos saber o que você achou. Até a próxima. Deus acima de todas as coisas para cima.